Você sabe como era o mundo antes do dilúvio? Prepare-se, vamos viajar para um mundo extremamente misterioso. No entanto, se você adora desvendar mistérios, aqui é o lugar certo. Em algum momento da sua vida, já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio? Por que Deus decidiu destruir tudo com o dilúvio? Será que o homem veio dos macacos? Por que as pessoas descritas na Bíblia viviam centenas de anos? Será que os gigantes existiram mesmo naquela época? Na Bíblia, a era pré-diluviana começa sendo registrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde, de acordo com os relatos bíblicos, Deus cria todas as coisas magníficas daquela era. Mas o que acontecia no mundo antes do grande evento cataclísmico que iria perpetuar até os dias de hoje como um grande mistério? Fique ligado, hoje iremos desvendar parte dessa fascinante história. Antes de tudo, já se inscreva no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. A Escritura nos afirma que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz, e não um ser irracional, primitivo e bruto como retrata a ciência. A primeira família foi a de Adão e Eva, que logo após desobedecerem às instruções divinas, serem expulsos do jardim do Éden, tiveram filhos e filhas. Dentre os quais se destaca a história de Caim e Abel na Bíblia. Caim, que mais tarde se tornaria o primeiro assassino da humanidade por matar seu irmão Abel, tinha conhecimento e senso de organização suficiente para edificar uma cidade, e logo, seus descendentes Jabal, Jubal e Tubal-Caim aprenderiam a habitar em tendas, criar rebanhos de gados e a tocar instrumentos de música segundo relatos em Gênesis, capítulo 4. Pessoas selvagens construiriam uma cidade inteira? Isso nos mostra que naquela era pré-diluviana a sociedade se desenvolveu tecnologicamente e culturalmente, embora a Bíblia não detalhe claramente. No entanto, o próprio Noé, um exemplo de suma importância para entendermos que a inteligência humana já estava presente naquela época ao construir a grande arca que conhecemos. Como dito, Caim edificou uma cidade e chamou-a de Enoque, seu primeiro filho, se tornando a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Assim como nos dias de hoje, poderia haver lugares com tribos isoladas reduzindo sua capacidade cultural e tecnológica, e adquirindo o caráter selvagem que a ciência pressupõe. E você deve se perguntar, quanto tempo durou esse período pré-diluviano? A impressão que temos é que o tempo entre a criação e o dilúvio foi bem curto, mas não. Na Bíblia não relata ao certo, no entanto, estudiosos acreditam que da criação até o dilúvio, o tempo pode ter sido bem maior do que toda a história bíblica. Certo é que o povo pré-diluviano se multiplicou e tomou posse de todo o território existencial daquela época em que tinham conhecimento. Todos falavam a mesma língua e ainda não havia divisão entre os continentes que hoje conhecemos. Acredita-se que devido à grande longevidade daquela época, alcançavam grandes feitos e avançavam em desenvolvimento cultural e tecnológico naquela era. Pois Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos na era pré-diluviana. A Bíblia não relata com clareza o porquê viviam tantos anos, no entanto, uma das explicações é que as pessoas receberam uma bênção especial do Senhor, que multiplicou os seus anos. Outro fator a considerar é que nas primeiras gerações após Deus criar tudo, é que o código genético do ser humano ainda não tinha sofrido tantas falhas, pois acabará de ser criado. Outros estudos nos relatam que a longevidade pode estar também relacionada à forma como os homens viviam a vida em santidade e em comunhão com Deus. Até a natureza pecaminosa se alastrar em todo o mundo e Deus decidir acabar tudo através do dilúvio. Com o passar do tempo, o estilo de vida pecaminoso de Caim se distribuiu entre os seus descendentes, começaram a se multiplicar os habitantes sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. No capítulo 6 do livro de Gênesis relata que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Alguns estudiosos defendem a tese de que isso poderia ter sido uma mistura entre seres espirituais e seres humanos, ou seja, anjos caídos.
Outros já levantam a hipótese de os filhos de Deus serem descendentes de Caim e os filhos dos homens descendentes de Sete. Assim, no capítulo 6 desse mesmo livro, verso 3 nos relata pela primeira vez sobre os gigantes dizendo: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, destes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Ou seja, os mencionados Nefilins. E começaram a viver sem regra e sem lei nenhuma. Ficaram indiferentes com relação a Deus e seus preceitos. A partir daí, Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra e se entristeceu, tomando assim a decisão de varrer da face da terra o homem mau e tudo o que havia criado. No entanto, existia um homem que agradara o Senhor através das suas obras, pois Noé, com toda a corrupção geral do gênero humano, era justo, reto e andava sempre em comunhão com Deus. Assim, Deus anuncia o dilúvio a Noé, para que tivesse tempo de fazer uma arca que salvaria toda a sua família e os animais. Noé, obedecendo a ordem e crendo no primeiro momento que Deus iria destruir tudo, devido à grande violência que pairava sobre a terra. Acabaria ali o período pré-diluviano, nos nossos pensamentos belo e colossal, indo além da nossa imaginação. Assim é nos dias atuais, como aconteceu nos dias do dilúvio, muitas pessoas hoje buscam os prazeres da carne, festividades, bebedices e outras coisas, mas esquecem do principal, que é buscar primeiro o reino de Deus sobre todas as coisas para a salvação da alma. Só perceberam quando Deus derramar sua ira sobre a terra e vier buscar aqueles que sofreram, padeceram aflições, mas foram fiéis até o fim. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com amigos. Deus abençoe grandemente.